A busca pelo conhecimento, a vontade de aprender, enriquece o nosso saber, porque a vida é um aprendizado constante. Todo dia você está aprendendo alguma coisa. Até um vídeo que eu fiz esse dia, eu falei que eu aprendi de um regulador. O regulador é esse aqui, vou mostrar para vocês. Um semelhante a esse. Era o único que tinha lá, ele estava no mostruário, né? E estava com o preço tampado bem aqui. Tá vendo? Tem esse furo? Bem no centro tem um furo aqui, tá vendo? Então, o nosso cliente, o nosso vendedor, aliás, colocou o preço bem em cima. Estava o preço lá, R$ 35. E vendeu. De tardezinho, o cliente veio aqui para devolver a mercadoria, né? Porque ela tinha comprado do outro. O rapaz veio comprar a peça aqui, aí ele foi trabalhar e deixou lá. A mãe fazer o almoço, cadê? Não saiu nada de fogo, nada, nada, nada. Ela foi no mercado lá rapidão e comprou e resolveu o problema para ela, né? Aí quando ele chegou de tarde, falou, ó, o registro de vocês que você comprou lá no rapaz não presta não. Ele veio aqui para devolver. Aí tentei vender outro para ele, falou, não, quero o dinheiro, né? Aliás, era cartão. Ele comprou no cartão e queria se tornar a venda. Aí eu fui testar, e testei. Nós fomos lá e se tornou a venda, né? Direito do cliente. Não funcionou, tem que devolver, né? Então, tornamos a venda, né? A venda não foi compensada, foi no mesmo dia. E aí eu olhei, tentei desentupir aqui, nada. E olhei, o resto novinho, isso tem não dá defeito, né? Esse aqui não é um dos melhores, mas é bom. E é com tão selo de meta. E tentei descobrir nada, não tem como abrir ele, que é lacrado, né? Já esse outro aqui não tem como abrir, veja bem. Esse aqui eu dou um ano de garantia, né? Esse aqui não dou nem um dia, mas o cliente, por lei, ele tem direito de devolver, né? Ou pegar outra mercadoria por 7 dias, dentro de 7 dias. Então, eu fui estudar, saber por quê. Quando eu leio, até brinquei com o meu funcionário, né? É por causa desse preço, tá bem aqui, tinha um preço bem aqui, porque tá sem, né? Tampando esse furo. Quando eu peguei tinha uma chave de fenda na minha mão, passei aqui no furo, ele fez assim, ele assoprou o diafragma que estava preso. Aí ele liberou o diafragma, falei, vai, assoprei aqui, passou o gás, coloquei no botijão, saiu o gás perfeito. Aprendi isso, acabei de aprender isso no mês passado, não sabia. Que tampar esse furo, o diafragma fica preso e não sai gás de jeito nenhum. Aprendendo, como é que é? Vivendo e aprendendo. É o que eu falei agora, né? A vida é um aprendizado constante, estamos todo dia aprendendo. E vocês hoje, aliás, que eram leigos, né? Já aprendeu muitas coisas com fogões, desde segunda-feira aprendendo aulas comigo, né? De conceito de fogões a gás, então você já não é mais leigo total, já sabe algumas coisas, né? E fique atento que já já vou dar um show de aula de conceito de forno a gás industrial. Então fique atento, tá bom? Ontem mesmo foi fogão industrial, fogão de 2 bocas e um de 3 bocas que tinha aqui, né? De ontem foi, esqueci a aula de ontem, foi qual? Fogão de piso, né? Isso, foi fogão de piso, fogão, aquele que tem um forno, né? As chamas em cima, né? Ensinei a trocar, esqueci o nome da peça agora, que deu branco. Ensinei a trocar o ramal, lembrei. Ensinei a trocar o ramal do fogão Atlas, né? Ensinei até também a cortar e isolar a válvula de segurança. Depois vou dar uma outra aula para vocês, qualquer hora dessa aí, como você isolar a válvula de segurança sem desmontar ele todinho. Você consegue isolar a válvula de segurança ali com 10, 20 minutos mais ou menos e pode faturar de 50 a 100 reais. É só negociar com o cliente. Quando o cliente liga aqui para a gente, para ir resolver esse problema, já fala logo para o cliente. Para isolar a válvula, fica na faixa aí de 50 a 100 reais. Então ele já sabe que o mínimo é 50 reais. Aí chega lá, vai depender do tempo que você vai demorar, né? Tem uns que é mais difícil, tem uns que é mais fácil, onde a gente vai lá e consegue cortar a válvula de segurança, que é tirar aquela molinha, né? Isolou ela, monta, não deu vazamento, pronto. Tá todo mundo satisfeito. Então, a vida é assim, é aprendizado constante, é um aprendizado constante. Um dia desse também, eu falei a respeito de um regulador, Aliança, né, que é esse grande aqui, que os clientes compram aquele pequeno no mercado e não dá resultado que ele está esperando, principalmente quando é um fogão industrial daquele que eu mostrei para vocês aqui. Esse regulador aqui, para aquele fogão, ele funciona, mas se o cliente quer que ele agilize, que ele seja mais rápido, ele não vai andar rápido, porque ele só é 1 kWh. Esse aqui é 2 kWh. Então aprende isso aí, tá bom? Para fogão industrial, o cliente quer usar rápido, o certo é esse. Tem um de 5 kWh, tem um de 7 kWh, tem um de 12 kg e aí em diante. Tem até de 60 kWh. Mas isso aí só para rede, né? Para usar muitos fogões.
Tem cliente que coloca desse regulador aqui, manda aumentar a pressão dele num fogão de 4 bocas, porque o cliente quer que anda rápido. Não coloca esse, ele prefere esse no fogão de 4 bocas mesmo, fogão residencial, né? Fogão industrial não, fogão residencial tem cliente que pede pô esse. Outros clientes pedem para colocar um de 7 kWh em um fogão daquele que eu mostrei para vocês aqui ontem. Então vai da necessidade do cliente. E nós técnicos que temos que saber qual que é de grande utilidade, né? Qual que é o melhor, de 1 kWh, de 2, de 5 ou de 7 kg. O que a gente mais usa aqui nesses fogões é o de 2 ou até de 7 também usa, né? Agora eu vou tirar uma dúvida de vocês. Às vezes vocês estão sem entender, né? Por que eu falo regulador e muitos chamam de registro? Vou explicar o que é registro e o que é regulador. Esse que é o registro e esse é o regulador. Por que, André? Vocês estão na dúvida, né? Porque o registro, ele sai com muita pressão. O jeito que você põe ele no botijão e abrir aqui, ele vai ser uma pressão terrível. Se você usar nesses fogões igual eu mostrei para vocês ontem aqui, ele não funciona porque o registro ele sai com a pressão do botijão, muita pressão mesmo. Se usar nesses fogões aqui, ele vai pegar fogo e pode até estragar algum ramal. Ele vai... Não, pega um fogaréu muito alto mesmo. Tem um fogão próprio para usar esse registro. Já esse daqui, o nome dele é regulador, porque eu estou sem a embalagem dele aqui, mas na própria embalagem dele está escrito regulador. Registro porque o povo já pegou o costume de falar registro, né? Estou só esclarecendo essa dúvida aqui para vocês, para explicar o que é registro e regulador, porque eu estou falando regulador sempre, né? Por que regulador? Porque aqui dentro ele regula o gás, ele tem um diafragma lá dentro, que é uma borrachinha, e tem tipo um ganchinho e uma mola, né? E uma pecinha com a borrachinha na ponta que a hora que solta o gás, o diafragma faz, ela solta para frente, né? Onde esse furinho aqui é útil para sair o ar, ele empurra para frente e aí essa borrachinha vai lá tipo um giclê, um injetor, né? Ele fecha um pouquinho, onde ele regula a pressão do gás. Aí quando o cliente quer um fogo mais forte, você tira essa pecinha amarela aqui, né? Lá dentro tem uma arruela, tá vendo aquela pecinha lá? Ela sai também, que eu estou sem ferramenta para tirar aqui. É só tirar ela, aí tem a mola, você estica a mola um pouquinho, tipo ela é assim, você vai aumentar ela só tipo 50%. Não pode aumentar muito então não, aumenta 50%. E coloca nele que você vai ver a diferença. Vai ficar bem mais forte, mas não estica muito, pode estragar o diafragma, viu? Geralmente eu ensino mais somente para técnico, mas eu sei que todo mundo aí já é técnico, né? Se não é, vai ser um técnico ainda. Então já estou passando essa dica para vocês, para aumentar pouco. Já peguei regulador desse aí, que os caras colocam 2 molas. Pode? Já peguei, mas não é aconselhável, porque pode acontecer da pressão das 2 molas ser muito e estragar o diafragma, que é a borracha. Estragou ele, vai sair gás por esse furo e pode até causar um acidente. Então, com aparelho a gás não se brinca. Até eu falo para os clientes que quando vencer, o certo é trocar. Trocou, acabou o problema, né? Então, já expliquei a diferença do regulador para registro, já sabe, né? E se você quer aprender mais, tá chegando a hora. Fica aqui mais um pouquinho que eu vou falar para vocês a respeito de forno a gás. Até um dia desse também, aliás, há muito tempo atrás, não, deixa eu ver, foi início do ano. Eu dei uma aula para o cliente, que isso aconteceu já várias vezes, né? O cliente queria saber o porquê é que o forno só queimava por baixo. Isso também é uma aula, viu, gente? Presta atenção. Coloca a bandeja, né? E por baixo do bolo ali, ó, queima que não dá para você comer. Em cima fica mole, fica cru. Mole, mas fica cru. Por que será? Quando isso acontece, ou o forno está entupido, né? Você vai ver que o fogo está bem baixinho. Agora que você ligar o fogo lá e estiver baixo, não sai nada, sai bem pouquinho, é só desentupir ele. Agora, se você chegar na casa do cliente, ligar ele e o fogo está perfeito, está azul, está um tamanho bom, é porque o cliente está colocando ele em fogo baixo, na posição, que tem ali até 280, né? Aí o cliente coloca 280 naquela posição, deixa ele aquecer uns 10 a 15 minutos e vai diminuir ele para 100 ou até menos, porque ele pensa que está queimando é porque está quente demais. Aí é onde é o erro do cliente, porque se você colocar ele 280, tem que permanecer 280. Aí eu tenho que ensinar para os clientes. Tem vezes que a gente vai só ensinar o cliente e ainda eu cobro ainda porque é um deslocamento, né? Mas isso eu explico para o cliente antes, né? Eu falo para o cliente, eu vou aí, se tiver defeito, nós vamos combinar o defeito. Se não tiver, vou explicar para a senhora o que é, nós cobramos R$50. Pode ser?
Eu pergunto para o cliente, ela concorda, eu vou. Então, geralmente nós vamos lá e falamos o preço para o cliente e explica para ele o que vai acontecer se ele não fazer isso. Se ele só deixar ele ir, por exemplo, pôs 280 e diminui ele vai permanecer quente somente embaixo, porque o tendência do calor é assim, né? Ele sobe circulando assim, ó. Ele sobe e vai descendo assim. Aí se ele tá frio, ele não sobe, ele só fica ali no fundo da forma, onde ele queima. Então, o que tem que acontecer? Tem que pôr ele no alto para ele circular, aí ele começa a assar de cima primeiro, às vezes, tem forno que é tão bom que ele esquenta por igual e assa por igual, não precisa nem abaixar. Aí tem uns que já é quente demais, ele começa a queimar por cima, dourou por cima, abaixa ele no mínimo, pode pôr ele em 100 graus, que ele vai terminar de assar por baixo, porque a tendência do calor é o que? Subir. E como ele está muito frio ou o cliente abaixou, ele não sobe, ele só fica ali, ó, queimando o fundo da bandeja, que a bandeja fica no meio do forno, né? Então ele fica queimando ali, que cria uma capa preta que ninguém come. Pão de queijo, bolo, o cliente joga fora. E aí a gente vai lá para ensinar o cliente, e ensinamos o cliente como usar o forno certinho.